Olá, meus amores, tudo bom? Vídeo novo começando. O vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas, tirando algumas dúvidas e desmistificando essa questão da modelagem plus size. É isso mesmo, se você é plus size ou se você tem muita cliente plus size e você fica louca sem saber o que fazer quando você faz a modelagem, então a gente vai estar falando um pouco de cada coisa nesse vídeo de hoje. Por que quando é modelagem plus size, aí tudo é mais caro, porque gasta mais tecido, mas quando você vai comprar uma peça que é no tamanho 34, você não paga mais barato porque é 34 e gastou menos tecido, não é mesmo? Então, eu não gosto de diferenciar e fazer essa diferenciação para as minhas clientes. Quando eu faço a minha modelagem, para mim são todas iguais. E se você é gordinho, se você está acima do peso, você sabe exatamente o que é isso. Ou se você já ficou grávida. Eu não sou gordinha, mas eu já fiquei grávida e eu sei exatamente como que você fica e o que acontece quando você precisa vestir algumas roupas e você quer roupa modelada, roupa bonita, roupa que se encaixe e caia bem e que fique bacana para que você consiga vestir. E o recadinho de hoje para você é: se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. E quando recomeçar, acredite. Você pode tudo. Tudo consegue pelo amor e pela fé que você tem em Deus. A modelagem plus size, quando eu faço, eu sigo as mesmas diretrizes da minha modelagem padrão. A única diferença que a gente vai estar mostrando e eu vou estar falando são ajustes que a gente precisa estar fazendo nessa peça e nessa modelagem. Até porque você precisa saber que uma cliente plus size existem vários corpos diferentes. Existe a tabela padrão das pessoas que são mais gordinhas, então ela já tem a padronagem do busto, cintura, quadril. Porém é uma padronagem toda padrãozinha, então é um gordinho que ele tem busto, ele tem cintura e ele tem quadril. Mas infelizmente a maioria dos gordinhos não são assim, são sempre assim, ou tem uma cintura muito fina e um quadril muito largo, ou não tem quase nada de busto, né? E às vezes tem a cintura muito larga, ou tem muito busto e não tem muito quadril e é toda retinha. Então, na verdade, você tem que entender e pensar que não é como, na verdade, vai estar fazendo essa modelagem, porque fazer a modelagem, eu acho o mais fácil. O que você tem que estar preocupada e se atentar é o tipo de modelo, qual é o tipo de vestido, de saia de roupa que fica bem naquele biotipo, o que realmente vai cair melhor naquele biotipo para valorizar. Por exemplo, uma pessoa que é totalmente triângulo, né? O que acontece? Ela não tem quadril, ela é toda retinha, ela chega aqui, ela afina. Se você fizer um vestido, uma saia reta, toda afunilada, toda retinha como o corpo dela, não vai valorizar. Então você tem que pensar que ela tem que estar usando uma saia évasé, uma saia godê, ou seja, até uma saia reta mais aberta. Então tudo isso você tem que estar pensando quando você for estar fazendo a peça para essa cliente. Então não é pensar, nossa, mas a cintura deu o mesmo valor do busto. Gente, vai dar mesmo. Vai dar o mesmo do busto, o mesmo do quadril, ou as diferenças vão ser absurdas. Só que para isso você tem que encaixar algumas coisas, fazer algum ajuste e ver o que fica melhor para cada cliente. Eu já peguei vários tipos de plus size, dos mais fáceis aos mais difíceis e todos que você possa imaginar. E eu nunca tive problema. É mais trabalhoso, sim, em determinadas questões, porque você precisa, muitas vezes, transformar o teu manequim naquele biotipo, naquele corpo. E muitas vezes, quando você tira a roupa daquela modelagem, o que vai acontecer? Ela não vai estar certinha como você gostaria que tivesse. Muitas vezes ela vai estar torta no cabide, mas quando aquele cliente veste, a roupa se encaixa perfeitamente. Então o que você tem que estar preocupado não é que o quadril é igual à cintura, é o mesmo tamanho do busto, não interessa, esse é o corpo do cliente. O que você tem que saber é aonde você vai colocar aquelas pences. E quando você fala desse tipo de modelagem, e gente,
sinceramente, isso daí não é só pro plus size. Até se você tiver com 38 sarado, perfeitão, entendeu? Daquela pessoa que tem um peito de silicone, uma cintura fininha, ou seja, tudo perfeitinho, encaixado, você também vai ter problema, porque essa modelagem não é tão simples assim, não. Pelo contrário, você tem que estar cheio de pence, você tem que estar encaixando, principalmente quando você está falando de tecido plano, porque não tem elasticidade nenhuma. Então, a roupa desse cliente, ela vai ser literalmente como se fosse encapada, encaixada, ou seja, como se você, na verdade, não estivesse fazendo uma roupa, e sim uma capazinha, porque aí quando você coloca no cliente, fica tudo encaixadinho. Então, o que acontece? A modelagem plus size, ela também tem os seus detalhes. Você também vai ter que, às vezes, por exemplo, um busto muito grande. Você vai ter que fazer uma pence maior para você ter um caimento melhor, mas isso depende. Nem todo mundo que tem um busto muito grande no plus size precisa fazer uma pence enorme. Por quê? Porque às vezes ela é toda gordinha. Então a diferença, você vai fazer uma pence padrão de 3 centímetros e vai encaixar no corpo perfeitamente. Você vai ver onde tem a cintura, se realmente ela vai ter que fazer ou não. Então eu tô com um manequim aqui e eu quero mostrar para vocês exatamente, desmistificar algumas coisas que eu vejo que as pessoas fazem cada um de um jeito, e eu quero mostrar para vocês uma diferença. Por exemplo, a gente tá com um manequim aqui, 44, tá? 42, e ele tá todo certinho, entre busto, cintura e quadril. Eu vou colocar aqui agora, eu vou aumentar agora essa cintura pra gente ver uma coisa. Gente, isso é meio que proporcional em relação, independente do tamanho que você esteja. Se você tivesse com 50, com um manequim 52, ou 54, ou 60, não importa. O resultado é o mesmo, ok? Então vamos lá. Você aumentou aqui, né? Ou seja, ela engordou e aconteceu isso aqui na cintura dela. E aí acontece aquilo que eu já expliquei quando você tira a medida, que a pessoa fala assim: por que eu vou tirar a medida de uma pessoa que é muito gordinha, que tem muita barriga? É como eu falo, eu já disse, você tem duas opções. Ou você pode pedir para essa sua cliente trazer uma peça de roupa que ela goste e você veja exatamente aonde está marcando essa cintura dela, tá? Na roupa que ela tiver vestida já dá para você visualizar. Ou você vai pelo padrão. Gente, a cintura de todo mundo vai estar sendo 2 dedinhos, né, 1,5 centímetros acima do nosso umbigo. Então pensa uma coisa, a cintura dela, ela continua com a cintura dela, porque o umbigo dela continua aqui, ó. O umbigo dela continua aqui. Só que, aí você vai falar assim: ah, mas ela engordou. Ela engordou, mas a cintura não saiu do lugar dela. Aqui continuou, a cintura só fez isso. Aí você vai falar assim: mas a parte mais fina dela é aqui em cima. Verdade, a parte mais fina dela é aqui em cima. Sim, mas você tem que pensar que a peça de roupa que você vai estar fazendo, ela vai continuar aqui. Então, quando você tiver que tirar essa cintura, mesmo essa cintura estando gordinha, ela continua com a cintura dela aqui, ó. A cintura dela não mudou. A cintura dela pode ter o mesmo valor do quadril ou o mesmo valor do busto. Isso é uma coisa, mas ela não mudou de lugar, ela não veio aqui pra cima. Porque o nosso busto a gente engorda, ou o quadril, ele não sai do lugar. Ah, aqui ficou mais fino, porque aqui já ficou mais fino, porque não foi aqui que ela engordou, foi a cintura que ela engordou. Ou, se fosse no busto, se isso aqui tivesse no busto e viesse todo aqui pra frente, nossa, mas ela tem um busto muito grande, o que eu vou fazer? Gente, você vai fazer a mesma coisa, você vai tirar a circunferência daqui, ó. Ó, você vai anotar a sua circunferência que você tirou aqui, ok? Só que quando é uma cliente que tem muito busto, você não vai pegar essa quarta parte dessa circunferência toda só para colocar. Você vai ter que medir daqui, ó, da lateral do braço dela, passar por cima desse busto até a outra lateral. E daí você vai dividir esse valor ao meio e saber exatamente
quanto que essa parte da frente está dando, se ela está qual o valor que ela está dando, porque muitas vezes acontece desse valor daqui da frente ser diferente do valor das costas, por conta da quantidade do busto. Então você tem que pensar que quando você estiver fazendo esse tipo de medida, esse tipo de modelagem, é aí que entra a questão que eu falo dos ajustes. Então não é falar assim, ai, Gi, faz uma modelagem plus size. Gente, eu posso pegar a tabela e fazer várias modelagens plus size para vocês. Só que vocês têm que entender que a modelagem plus size que eu vou estar fazendo vai ser uma padronagem, vai ser uma tabela padrão. É a mesma coisa se eu estiver fazendo os moldes com tamanho tabelado, 38, 40, 42. Eu não sou tabelada. Então, quando eu faço nas minhas medidas, porque justamente eu vou estar depois vestindo até para vocês também conseguirem visualizar. Mas, quando você faz uma roupa tabelada, aquilo ali é uma vez ou outra que vai dar, porque infelizmente eu vou falar uma coisa para vocês. Uma pessoa que é plus size, que ela tem a modelagem, que o biotipo dela é padrão, ela vai na loja, ela encontra as roupas, é bem fácil. Agora eu tô falando de pessoas plus size que realmente são fora dos padrões. Por exemplo, eu vou pegar aqui na tabela para vocês conseguirem ter uma noção do que eu tô falando. Um tamanho 50. A largura desse busto tá aqui, 112, tá? Uma média de 112. O padrão, a cintura é 96, ou seja, padrão. E o quadril vai ser 120, ok. Isso na minha tabela, tá, gente? Tem várias tabelas hoje em dia e cada tabela tem a sua medida. Então, não é uma regra, tá? Então vamos lá, esse tamanho 50 daqui, que você pode ter uma cliente com a largura de busto de 112, com a cintura 96, só que quando chegar no quadril, em vez de ser 120, esse quadril às vezes é 150, é 160, ou seja, aquela modelagem que foi feita nesse padrão vai dar nela? Não vai dar. Então é por isso que você tem que entender, na verdade, como tá fazendo essa modelagem e não ficar naquela regra de modelagem padrão. Por exemplo, eu já tenho um vídeo explicando exatamente como resolver alguns problemas da modelagem. Uma pessoa que tem um braço aqui, ó, vamos fazer um braço bem gordinho? Então, ele só é gordinho mais na parte de cima. O que você vai ter que fazer? Eu já tenho um vídeo no canal explicando o que fazer com esse tipo de braço. Você vai ter que pegar essa modelagem da manga e mexer para abrir aqui em cima, porque aqui o braço continua fino. Então, não é uma pessoa que tem um braço gordinho de cima e embaixo e que você vai seguir aquelas medidas. Você vai ter que pegar essa modelagem e adaptar também para essa pessoa. Outra coisa que eu vou estar falando, a altura, né? Nós falamos aqui da cintura. Como que vai ser essa altura do busto ou a altura da cintura? Gente, a altura da cintura, ela vai continuar a mesma. Só que a gente sabe que essa altura, essa cintura, ela não tá fininha, ela simplesmente engordou. Por exemplo, quando você fica grávida, você fica com barrigão. Onde que é a minha cintura? Ela continua aqui, ó, continua aqui a cintura. Só que ela fez isso, não fez isso? Então, o que que acontece? Quem tem barriga igual barriga de grávida, né? Quem tá assim, sabe que a parte mais fina dela é o quê? É aqui, ó, é embaixo do busto. Então, você obrigatoriamente, igual quando você tá grávida, você termina tendo que usar peças que te apertem aqui, ou que você use uma faixinha aqui, ou um lacinho. Por quê? Porque a sua barriga tá aqui. Você não tem como usar uma coisa que vá apertar aqui. Agora, você pode fazer um vestido todo tubinho? Pode fazer um vestido todo tubinho. Mas aí, o que que você vai acontecer? Se for um tubinho todo reto, ele vai mostrar mais ainda aquele barrigão. Para quem tá grávida e não liga, tudo bem. Mas se você não tá grávida e você tem um barrigão igual uma mulher grávida, qual seria o tipo de vestido nesse caso que iria te valorizar? Você teria que usar um justinho até aqui e daqui pra cá, ó, você abre ele. Por quê? Porque vai esconder um pouco mais essa barriga. Então, são esses detalhes que você tem que atentar. Aí, o que que vai acontecer? Você vai falar assim, e como que eu faço a modelagem? A cintura é aqui, ok? E essa parte daqui continua. Então, você vai tirar essa altura daqui de baixo do busto, ó. Você vai tirar essa altura de baixo do busto, vai tirar a altura do busto, a linha de cava, tá bom?
E aí você vai considerar essa parte daqui para daqui você começar a ter a cintura. É como se o valor da sua cintura passa a ser aqui. Não que a sua cintura mudou de lugar, mas o valor da sua cintura passa a ser aqui para esse tipo de roupa. Porque se você tiver que fazer um vestido tubinho, um tubinho mesmo que seja um tubinho evasê, você tem que ter essa proporção do corpo. Então a cintura dela, a altura da frente dela vai continuar sendo a mesma, mesmo que ela tenha um barrigão. Por quê? Porque você vai fazer um vestido todo retinho. Então, são esses detalhes que vocês precisam se atentar em relação à questão do plus size. Se tem muito busto, se tem a cintura muito larga ou se tem o quadril muito largo. Por exemplo, aqui, quem geralmente é mais cheinho, tá mais gordinho, não vai usar uma peça tão aqui justa. Ela vai querer uma peça um pouco mais cavada, um pouco mais decotada, justamente para não ficar incomodando muito. Mas isso é natural. Você pode ter uma pessoa magra com um braço super malhado, sarado, um braço desproporcional, entre aspas, né, ao corpo, e de repente aconteceu o mesmo problema. Então, para isso você precisa saber dessa diferença, né? Que nesse tipo de pessoa, a pessoa que tem de repente um ombro muito largo, o braço muito largo, você tem que fazer essa cava o quê? Uma cava mais comprida, que é para justamente não incomodar muito nas roupas delas. Então, e a pessoa também já vai te dizer, olha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Agora, se você estiver trabalhando com a fabricação de modelagem padrão, gente, é só seguir a tabela. Não vai ter erro, é só você seguir a tabela. Você vai fazer as pences de acordo com a tabela. E a tabela, para quem é um plus size que segue o padrão das medidas da tabela, gente, não tem erro, é perfeito, porque você vai pegar esse manequim com busto, cintura e quadril, porém, no 50, no 54, no 58, no 60, mas por mais que ele seja gordinho, ele vai ter o busto, a cintura e vai ter o quadril. Ou seja, ele vai ser um gordinho todo certinho, todo perfeito. Então não vai ser difícil para estar fazendo essa modelagem, entenderam? Meninas, então o vídeo de hoje foi esse. Foi bem rapidinho, só para dar uma pincelada nessa questão de plus size. E eu vou estar fazendo para você a modelagem plus size de tabela. Isso aí, eu vou estar fazendo uma modelagem base de tabela, padrão de plus size, para você conseguir visualizar, entender, saber e você adaptar caso você precise. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, gostado, entendido que isso é o principal. Qualquer dúvida vocês já sabem, deixa nos comentários. E o recadinho para você agora, no final do vídeo, muitas vezes nós perdemos oportunidade por não acreditarmos que conseguimos ir mais longe, exatamente quando as coisas não saem de acordo com o nosso esperado, com o nosso aguardado. Ou quando o tempo foge entre as suas mãos, igual sabonete que escorrega e não dá certo, e aí você fica, o que eu faço? Pense que você pode até diminuir a sua velocidade, mas você não pode parar. Desistir jamais.